Patrocínio eVisa Immigration, consultoria para vistos e processos de imigração credenciada pelo governo do Canadá. Comente que assistiu a este vídeo do Canadá Diário e você terá um desconto exclusivo. Olá, meus queridos! Olá, pessoal! Estamos aqui com a Marilene da eVisa Immigration e estamos inaugurando hoje o Marilene Responde, hein? Pois é, quadro novo no canal. Façam suas perguntas que eu vou sempre estar aqui para responder para vocês. É isso aí, roda a vinheta. Tem a pergunta do Leonardo Gomes. Ele quer saber como funciona a graduação no Canadá. A graduação no Canadá, ela é muito similar ao Brasil, né? Então, por exemplo, uma coisa que só confunde o brasileiro é que a gente usa muito college e as pessoas ficam um pouco confusas do que é a diferença do college e da universidade, por exemplo, né? O college, né? O curso de college é, na verdade, um curso de diploma ou de certificado que equivale ao tecnólogo no Brasil. Então, é um curso superior com uma duração inferior do que uma graduação, né? Então, tem certificado de 1 ano, tem diploma de 2 ou diploma de 3 anos, né? Assim como o tecnólogo no Brasil. E ele é um ensino superior, só que ele não é tão robusto como um bacharel, né? O curso de bacharel, ele normalmente é feito numa universidade e não num college, e tem a duração similar do Brasil. Na verdade, aqui existem opções de 3, 4 anos, né? Não tem um curso normalmente de 5 anos. Bacana. Tem uma pergunta muito interessante aqui do Roger Gomes, que eu sempre quis saber, inclusive. Se eu tiver cidadania canadense, eu posso morar nos Estados Unidos sem precisar do Green Card? Boa pergunta. Na verdade, para muitos clientes que têm um sonho americano, eu até digo que o passaporte canadense, a cidadania canadense, pode sim ajudar nesse processo, né? Mas se você quiser efetivamente imigrar para os Estados Unidos, você vai ter que sim aplicar para a imigração dos Estados Unidos, que é quando você obtém um Green Card. Mas existe, por exemplo, um acordo chamado NAFTA, North America Free Trade Agreement, que permite que alguns trabalhadores em certas profissões com certas qualificações apliquem para um visto de trabalho para os Estados Unidos já na borda, né? A partir do momento que eles têm uma oferta de trabalho. Então a lista é bem interessante, tem várias opções que você pode aplicar, e se a sua profissão estiver na lista, você pode sim aplicar para o visto de trabalho. E com o visto de trabalho nos Estados Unidos, você pode sim encontrar diversos caminhos para a imigração. Uma coisa que você não pode deixar de considerar é que, exceto para os Estados Unidos, a cidadania canadense vai te abrir caminhos para ter acesso ao visto de trabalho para diversos países através do Working Holiday Visa. Então, o Canadá tem vários acordos com vários países, como por exemplo Austrália, Nova Zelândia, vários países da Europa, em que você pode aplicar para um visto de 1 ano ou 2 anos de trabalho nesses países. Normalmente, isso está limitado à idade, né? Tem que ser no máximo até 35 anos, alguns países até 30 anos, mas é bem interessante, né? Então, se você falar assim, eu realmente quero desbravar o mundo e eu quero ter uma experiência em vários lugares diferentes, você imigrou para o Canadá, você pode ir quantas vezes para a Austrália, por exemplo, você quiser, até os 35 anos, né? Ou para outros países ter essa experiência de trabalho. É tipo arco-íris, né? Você com o passaporte canadense faz um arco-íris. É, com certeza uma coisa muito interessante. Mas para quem imigrou mais velhinho, né? Passou dos 35 anos, aí realmente não vai usar desse benefício. Pode usar o NAFTA para os Estados Unidos, porque aí a limitação é ter a profissão na lista e ter as qualificações por profissão conforme está indicado na lista. Legal. Tem uma pergunta agora, o pessoal vai me xingar, vai falar que é nepotismo, é uma pergunta do meu pai, inclusive, do Dimitri Pai. Vocês já conhecem, participa aqui do canal. Ele tem uma pergunta, eu falei que eu ia gravar com a Marilene, ele falou, faz essa pergunta para a Marilene, então tô fazendo aqui em vídeo porque é interessante para outras pessoas também. Ele tá com planos de vir para o Canadá morar uns 6 meses aqui. Tá bem. Ele quer saber como funciona a questão da saúde. Se ele pode ficar os 6 meses aqui, se ele precisa ter um plano de saúde, como é que funciona isso, se ele vai precisar aplicar para um visto, como que funciona isso? Muito boa pergunta, Dimitri. É uma pergunta bem comum, né? Então, existem vários caminhos, várias formas para ele vir, né? Se ele quer ficar efetivamente apenas por 6 meses, ele pode vir com visto de turista, não tem problema nenhum. Porém, com o visto de turista, ele não vai ter acesso à saúde pública. Ele vai ter que ter um seguro saúde privado para poder realmente ter a cobertura médica que ele precisa aqui. Agora, existem outros caminhos também para ele vir, né? Como você já está aqui como imigrante há vários anos, né? A gente tem que analisar a sua renda junto com a renda da Fabiana
E se a renda de vocês dois for suficiente para você sustentar a sua família, né, vocês dois e os 2 filhos, mais o seu pai e mais a sua mãe, né, então tem uma tabelinha do governo que diz qual que é o mínimo que você precisa ter, né, de acordo com o tamanho da sua família, aí sim ele pode vir como imigrante, né, ao final do processo, quando o processo é aprovado, e a partir disso ter acesso à saúde pública do Canadá. Né? Então, se ele vem como visto de turista, não tem. Se ele vem como imigrante, ele tem. Tem um processo intermediário chamado Supervisa, no qual ele também pode vir, né? Só que ao invés de vir por uns 6 meses, ele consegue vir por um período de 2 anos. E é basicamente um processo que mescla um pouquinho as condições do sponsorship com as condições do Visitor Visa. Então, o Super Visa não deixa de ser um Visitor Visa, ou seja, você ainda assim precisa da cobertura médica particular. Tem até, nesse caso, algumas regras, tem que ter determinadas coberturas específicas para poder ser elegível para aplicar para o Super Visa. E também a família precisa provar que tem condições de dar o suporte, né? Então precisa ter declaração de imposto de renda já aqui, precisa ter um trabalho para poder confirmar. Mas sendo confirmado, permite que seu pai não fique então apenas por 6 meses, mas por 2 anos aqui. Normalmente é até uma boa estratégia para ele vir com o Super Visa, para poder já morar aqui enquanto está sendo processada a aplicação para residência permanente, a aplicação de sponsor. Mas o Super Visa dá direito à saúde pública? Não, tem que fazer também o seguro, é um seguro específico e é mandatório antes da aplicação do visto. Então depende muito, nesse caso, da intenção do seu pai. Se for 6 meses, de repente o visto de turista pode ser o mais interessante, né? E fazer um plano separado mesmo de saúde. Isso, fazer separado, né? E você não vai ter nenhuma limitação em relação à cobertura específica que você precisa. Agora, se você for fazer o Super Visa, tem que seguir a regrinha, tem que ter uma cobertura específica antes, inclusive, da aplicação para o visto de Super Visa, né? Mas é o caso mais recomendado para quem tem intenção de vir e ficar por mais do que 6 meses. Olha só, bacana. Aproveitar um pouquinho da Marilene, né? Eu faço um monte de pergunta pra vocês, eu já fiz uma meu Tá certo, tá certo. E vocês, se tiverem perguntas, sintam-se à vontade de mandar pra gente, eu vou ter o maior prazer de responder. Bacana. Marilene, tem uma pergunta que muita gente faz, eu não vou nem falar o nome, porque é muita gente que pergunta mesmo, sobre a imigração com mais de 40 anos. Como que funciona? É possível? Como que é isso? É possível. É lógico que uma vez que você já vai perder pontos pela idade, né? Se você quiser fazer o processo de imigração do Brasil, tem que compensar bem os outros fatores. Por exemplo, nível acadêmico, né? Se num modelo normal você precisa de um bacharel ou de um curso de 3 anos, quando você tem 40 anos ou mais, é melhor que você tenha pelo menos um mestrado ou um doutorado para você ter mais pontos para a educação, né? Ter um ótimo inglês para poder compensar a fator idade que vai ficar bem mais abaixo do que a média, digamos assim. Além disso, em alguns casos, mesmo tendo uma ótima education, uma ótima fluência no idioma, ainda assim a pontuação fica abaixo do que é necessário, né? Então, nesses casos, a gente recomenda vir sim com um programa de estudo e trabalho, né? A província de BC é bem interessante para o pessoal que é mais velhinho, digamos assim, né? Porque mais experiente, né? Porque aqui na província de BC, o programa provincial, ele não conta pontos pela idade, né? Então você vai ganhar pontos pela oferta de trabalho, né, com suporte do empregador, pela sua experiência, pelo seu nível acadêmico, pela sua fluência no idioma, mas você não conta pontos, você não tem pontos contabilizados que podem impactar a sua chance de imigração pela idade, o que é muito bacana, né? Então, por conta disso, sempre que o pessoal tá um pouquinho mais velho, eu normalmente recomendo a província de BC e a gente constrói o plano de imigração baseado na província de BC. Legal. Então, pelo que eu entendi, a pessoa tem que vir para estudar e depois vai aplicar para imigração, é isso? Cada caso é um caso, né? A gente vai primeiro contar a pontuação, se a pontuação for possível e a pessoa qualificar. A gente tem sim clientes com 40 anos ou mais que qualificaram direto do Brasil, então é possível, né? Porém, se efetivamente não for possível porque a pontuação não tá como a gente gostaria, então neste caso eu recomendo assim vir estudar, vir para a província de BC, fazer um plano de estudos e através deste caminho, né, ou seja, focado no processo provincial da província de BC, alcançar o objetivo da imigração. Eu conheço bastante gente acima dos 40 que vieram para estudar mesmo. Eu sei que é difícil, a gente sabe, né, Marilene? Uma coisa difícil, mas de repente é uma oportunidade de você recomeçar a vida, né? Até é interessante, assim, de repente você começa um novo ciclo da vida, escolhe alguma coisa que você sempre quis fazer, de repente para estudar, porque também eu não acho que vale a pena você estudar qualquer coisa só por fazer, né? Não, é sempre importante na hora de você
escolher um plano de estudos aqui no Canadá que tem alguma relação, na verdade, com a sua carreira do Brasil, porque isso facilita a aprovação do visto, né? E também falando pro pessoal de 40 anos, aí o pessoal que tá um pouquinho mais velho, quando você vai fazer a aprovação, o pedido de visto, já é esperado também que vocês já tenham uma estabilidade econômica, financeira no Brasil muito melhor do que é esperado de uma pessoa que tá aplicando com 20 anos, né? Então, o uso de sponsor tem que ser um pouquinho mais cauteloso, né? O dinheiro tem que, de preferência, estar no nome de vocês. Isso porque ele espera que uma pessoa que está mais velha tenha já uma estrutura socioeconômica melhor do que a pessoa que é um pouquinho mais jovem. Então isso também é um fator interessante. Se você consegue aprovar sem nenhum problema, né? A capacidade financeira, a habilidade de crescer e retornar para o Brasil, a gente tem um caminho sim para aprovar o visto, e aprovando o visto a gente tem um caminho para migrar por aqui. Então, vindo para cá, o caminho pode ser, por exemplo, escolher um curso que não precisa de uma oferta de trabalho, que você consiga fazer o processo de imigração, ou estudar e obter ou Canadian Experience Class ou suporte do empregador para poder finalizar o processo de imigração. Muito bom. Respondido, meus queridos? Então, façam outras perguntas para Marilene, que ela vai voltar aqui com Marilene Responde. O pessoal me pergunta muita coisa e eu não tenho condições de responder essas questões de imigração. Então é por isso que a gente trouxe a Marilene aqui, inaugurando essa sessão Marilene Responde, para esclarecer suas dúvidas a respeito de imigração. Porém, a gente vai priorizar sempre as perguntas que têm um interesse geral. É muito importante frisar isso, tá? Não adianta você perguntar da sua área, uma coisa muito específica, porque aí é um vídeo que só interessa a você, né? Então tem que ser um vídeo que interesse a um público mais amplo. Então, se a sua pergunta tem interesse geral, faça que a gente vai responder aqui, né, Marilene? E uma coisa bacana, se quiser mandar um vídeo fazendo essa pergunta, a gente coloca junto aqui para poder responder. Exatamente, o e-mail tá aqui na descrição do vídeo. Mande seu vídeo, vai ser muito legal a gente interagir, a gente ver você, vai ser muito interessante. E as perguntas em vídeo terão prioridade aqui no canal. Ó, que bacana. Não perca essa oportunidade. É isso aí. Queria agradecer a Marilene mais uma vez. Obrigada, Dimitri. Sempre um prazer estar aqui. Obrigada pelo convite mais uma vez. Bacana. Vocês gostaram do vídeo? Dá um joinha pra gente. Adicione os favoritos. Comentem, divulguem. Se inscrevam no nosso canal se ainda não se inscreveram. Clique no sininho de notificação para sempre receber as novidades. E beijo no coração. Beijo, até a próxima.